Rafael dirigia pelas ruas desertas com o volante firme entre as mãos, mas um frio constante percorria sua espinha. A cidade, que durante o dia parecia viva e agitada, agora se apresentava como um cenário silencioso e vazio. As luzes dos postes espaçados lançavam sombras longas que se estendiam pelas calçadas, criando figuras que pareciam se mover junto com o carro. O aplicativo emitiu uma notificação, um novo chamado. O ponto de partida era uma rua na zona industrial, onde galpões e fábricas abandonadas se alinhavam como esqueletos de um passado esquecido. Cada edifício parecia carregar o peso de histórias que ninguém queria contar, e o vento que passava pelas estruturas quebradas fazia com que pequenas portas metálicas se movessem levemente, como se convidassem para entrar. Rafael engoliu em seco, sentindo o desconforto aumentar. Aceitou a corrida e ligou o carro, sentindo o motor vibrar como se tentasse alertá-lo de algo. Seguiu pela avenida deserta, percebendo cada detalhe ao redor. O chão coberto de folhas secas que rangiam sob os pneus, as placas enferrujadas de anúncios antigos, o silêncio absoluto interrompido apenas pelo som distante de uma sirene que parecia longe demais para ser real. Ao chegar ao endereço, viu um homem parado na calçada. O terno escuro parecia gasto e antigo, quase um traje de outra época, e a pasta de couro nas mãos acrescentava um ar de mistério que Rafael não conseguia decifrar. O rosto pálido, quase cinzento, e os olhos fundos, vazios, fizeram com que o motorista sentisse um aperto no peito, como se tivesse encarado algo que não deveria existir naquele mundo. O homem entrou no carro sem pronunciar uma palavra, sentando-se no banco traseiro com postura rígida e olhar fixo à frente. Rafael tentou puxar conversa, mas uma sensação de estranheza tomou conta do ar, tornando qualquer som de palavras quase impossível. A expiração do passageiro era lenta, pesada, e parecia acompanhar o ritmo do próprio coração de Rafael, que batia acelerado. Enquanto dirigia pela avenida que levava para fora da cidade, Rafael notava o contraste entre as luzes distantes do centro urbano e a escuridão da estrada à frente. Cada quilômetro percorrido trazia uma sensação crescente de isolamento. A mata que surgia ao lado da pista parecia se aproximar, com árvores altas que se curvavam sobre o carro, como se quisessem impedir qualquer fuga. O motorista sentia o tempo se alongar de forma desconfortável. Cada semáforo, cada curva parecia durar mais do que deveria. Havia algo na presença do passageiro que fazia o mundo ao redor desacelerar e o coração de Rafael acelerar simultaneamente. Ele percebia pequenas mudanças na paisagem, sombras que não deveriam existir, e o brilho súbito dos faróis refletido em algo que não conseguia identificar. Quando finalmente começou a seguir para a estrada secundária que atravessava a mata, Rafael sentiu que havia cruzado uma fronteira. A cidade ficava para trás, e a estrada se estreitava, cercada por árvores que formavam um túnel escuro acima do carro. O ar frio entrou pelas frestas da janela, carregando um cheiro indefinido, metálico e úmido, que parecia misturar-se com o próprio medo que crescia dentro dele. Ele olhou pelo retrovisor. Por um instante, achou que o banco traseiro estivesse vazio. Um frio intenso percorreu sua espinha, e ao virar rapidamente a cabeça, encontrou o passageiro ali, imóvel, com os olhos profundos e sem vida, fitando de maneira intensa e silenciosa. O aperto no peito se intensificou, e Rafael percebeu que aquela corrida não seria comum. Algo antigo, inexplicável, havia entrado em seu carro, e ele não tinha ideia do que o aguardava à frente. A estrada secundária se estendia diante de Rafael como um corredor sem fim, envolto por sombras densas e árvores que se erguiam como vigias silenciosos. Cada quilômetro percorrido parecia maior do que o anterior. O mapa do celular mostrava distâncias impossíveis, e o tempo dentro do carro parecia desacelerar e acelerar ao mesmo tempo. Era como se a realidade se curvasse ao redor dele. A neblina começou a surgir entre as árvores, espessa e úmida, infiltrando-se pelas frestas das janelas, tornando o ambiente do carro frio e pesado. O cheiro da estrada misturava-se com algo indefinível, metálico e putrefato, uma presença quase palpável que parecia impregnar o ar. A cada curva, Rafael sentia florestas fechando atrás dele, como se o mundo exterior tivesse sido engolido e ele estivesse preso em um espaço à parte, governado apenas pelo passageiro silencioso no banco de trás. Tentando manter a sanidade, Rafael tentou puxar conversa, mas a presença no banco traseiro parecia absorver todas as palavras antes mesmo de serem pronunciadas. O passageiro permanecia imóvel, respirando lentamente, de forma quase compassada,
como se cada inspiração fosse medida pelo ritmo do próprio medo que crescia no peito de Rafael. Foi então que Rafael percebeu algo que fez seu coração saltar. Ao olhar pelo retrovisor, o banco traseiro parecia vazio. Um arrepio percorreu sua espinha. Virou a cabeça rapidamente e encontrou o passageiro móvel, mas agora os olhos estavam diferentes, vermelhos, intensos, penetrantes. Era como se aquele olhar atravessasse sua mente, lendo seus pensamentos, memórias mais íntimas, revelando um medo que ele nem sabia existir. O carro continuava avançando, mas Rafael tinha a sensação de que não se movia. Cada árvore, cada sombra, parecia repetir padrões impossíveis, como se o espaço se curvasse ao redor dele. O silêncio dentro do veículo era absoluto, pesado, quase sufocante. O vento que entrava pelas janelas abertas era frio demais para ser natural, cortando sua pele e trazendo uma sensação de vazio que se espalhava por todo o corpo. A floresta parecia viva, com galhos que se inclinavam em direção ao carro, projetando sombras que se moviam como mãos alongadas. Cada farol que iluminava o caminho revelava contornos que desapareciam no instante seguinte. Rafael tentava se concentrar na estrada, mas o ambiente ao redor parecia brincar com sua percepção, esticando as distâncias, distorcendo os limites da realidade. A tensão aumentava a cada instante. Rafael sentiu que a própria estrada o observava, que cada quilômetro percorrido não aproximava de um destino, mas de algo inevitável. Era como se o passageiro tivesse aberto uma porta para um mundo que não pertencia à vida, um lugar onde tempo e espaço obedeciam apenas àquilo que ele carregava dentro da pasta de couro. Quando olhou novamente pelo retrovisor, teve a confirmação do horror. Os olhos do passageiro estavam fixos nele, mas agora pareciam se mover com uma consciência própria, acompanhando cada batimento de seu coração. Rafael sentiu a primeira convulsão de pânico verdadeiro. Não era apenas medo, era a percepção de que algo antigo, primitivo e cruel estava se aproximando, e que ele, sozinho, não tinha como escapar. O silêncio dentro do carro se tornou quase palpável, pesado como se cada molécula do ar tivesse se transformado em pedra. Rafael sentiu um frio intenso subir da coluna até a nuca e o corpo inteiro se contraiu involuntariamente. O passageiro no banco traseiro permanecia imóvel, mas algo mudava em sua presença. Uma energia densa emanava dele, preenchendo o carro com um peso sufocante que apertava o peito de Rafael a cada respiração. De repente, o homem começou a murmurar palavras em uma língua gutural, tão antiga que parecia vir de eras esquecidas. A voz parecia não apenas ecoar dentro do carro, mas também ressoar dentro da mente de Rafael, arrastando imagens impossíveis. Sombras que se esticavam além do espaço, formas distorcidas que se moviam como se estivessem vivas, e olhos que surgiam das trevas em todos os ângulos, observando cada pensamento. O corpo do passageiro começou a se transformar diante dos olhos de Rafael. A pele pálida tornou-se acinzentada, com veias salientes como cordas negras cruzando o pescoço e os braços finos. As mãos se agarravam à pasta de couro com força sobrenatural, como se guardassem algo de importância indescritível. Um odor pútrido, de carne em decomposição, preencheu o carro, tornando cada respiração um desafio. Os olhos, antes fundos e humanos, tornaram-se negros, como se sugassem toda a luz do ambiente, refletindo apenas a própria escuridão. Rafael sentiu o tempo se deformar. Os segundos pareciam se arrastar, e cada piscada fazia a cena mudar de forma imperceptível, aumentando a sensação de que a realidade se desfazia. O passageiro inclinou o corpo para frente, aproximando-se do ouvido de Rafael, e sussurrou com uma voz clara, carregada de ódio e aviso: "Você não deveria ter me trazido até aqui." A frase ecoou dentro de Rafael, reverberando em seus ossos e músculos. Um calafrio percorreu sua espinha, e ele sentiu a própria mente reagir, tentando lutar contra a percepção de que estava conduzindo algo que não pertencia ao mundo dos vivos. A pasta no colo do passageiro começou a se abrir sozinha, revelando livros antigos, cujas páginas amareladas estavam cobertas por símbolos impossíveis, figuras de criaturas grotescas. Rafael sentiu que aquelas imagens não eram apenas desenhos, mas vislumbres de realidades sombrias que não deveriam ser observadas por olhos humanos. Cada símbolo parecia pulsar, emitindo uma vibração invisível que mexia com sua percepção, tornando o espaço do carro instável, como se ele estivesse preso entre duas dimensões. A tensão atingiu o limite quando o passageiro começou a se deformar ainda mais. A boca se alongou,
Os dentes se tornaram irregulares e afiados, e pequenas fissuras na pele revelavam músculos e ossos manchados. A sensação de claustrofobia explodiu em Rafael. Cada movimento do carro parecia sincronizado com a presença maléfica atrás dele. Ele não dirigia mais apenas por estradas de asfalto, mas por caminhos que desafiavam a sanidade, conduzindo a um destino impossível de escapar. A consciência de Rafael se misturava com o medo e a percepção distorcida. Ele sabia que não levava o passageiro para algum lugar comum. Estava sendo conduzido para dentro de algo ancestral, um lugar onde a morte e a vida se confundiam, e onde o próximo passo poderia ser definitivo. A estrada deixará de ser física, era agora um portal, e o passageiro, uma chave viva que desafiava qualquer compreensão humana. A estrada se tornava cada vez mais labiríntica. Rafael tentava controlar o carro, mas o asfalto parecia ondular, alongando-se em direções impossíveis. O mapa do celular havia desaparecido, substituído por uma linha vermelha contínua que serpenteava sem destino, como se o próprio caminho tivesse vida própria. Cada curva e cada árvore passavam a se mover imperceptivelmente, distorcendo a percepção de Rafael e deixando a sensação de que estava preso em um pesadelo sem fim. O passageiro abriu a pasta com calma, como se o movimento fosse natural, indiferente ao horror que emanava de sua presença. Os livros antigos revelavam páginas densamente preenchidas com símbolos desconhecidos, formas que lembravam criaturas deformadas e cenas que desafiavam qualquer lógica. Rafael sentiu que não podia apenas olhar para eles. Os símbolos pareciam sugar seu olhar, atravessando sua mente e criando imagens que não poderiam existir no mundo físico. A voz gutural do passageiro cresceu, ocupando cada espaço do carro, ecoando como um cântico ritualístico. Rafael sentiu o veículo tremer como se as árvores ao redor também respondessem a esse chamado, curvando-se e fechando-se sobre o carro, como se tentassem engoli-lo. O ar ficou pesado, denso, impregnado de um cheiro metálico e úmido que misturava ferro e decomposição, tornando cada respiração dolorosa. A transformação do passageiro avançava rapidamente. A pele se rasgava em algumas partes, revelando músculos e ossos manchados de um tom escuro, quase irreconhecível. A boca se estendia além dos limites naturais, os dentes surgiam em fileiras irregulares e afiadas, e o corpo inteiro parecia oscilar entre formas humanas e monstruosas. Rafael sentiu que sua mente não conseguia processar a visão. A cada instante, uma nova deformidade surgia, como se a entidade se adaptasse ao medo que emanava dele. O carro, por sua vez, parecia responder a essa energia. O volante se tornava pesado nas mãos de Rafael, como se tentasse resistir à direção. O motor ronronava irregular, e cada farol iluminava apenas alguns metros à frente, como se a estrada fosse seletiva, revelando apenas o que o passageiro permitisse. O mundo fora do carro desapareceu, transformando-se em um espaço de sombras e figuras ondulantes que se moviam na periferia de sua visão. A percepção de tempo de Rafael começou a se fragmentar. Minutos pareciam horas, e cada piscada trazia uma mudança sutil na realidade. As árvores, os símbolos e as criaturas vistas nas páginas da pasta pareciam agora se manifestar ao redor do carro, flutuando no ar noturno, como se o passageiro tivesse aberto uma porta para outra dimensão, onde regras físicas e temporais não existiam. Ele compreendeu, com um medo que parecia atravessar seu corpo em ondas, que não estava conduzindo o passageiro a algum lugar físico. Ele estava sendo conduzido para dentro de um domínio que não pertencia aos vivos, uma realidade tangível apenas para quem já estivesse marcado por aquela presença. Cada quilômetro percorrido não era distância, mas profundidade, uma descida gradual em direção a algo que não deveria existir. Quando Rafael olhou novamente pelo retrovisor, o passageiro sorriu. Não era uma expressão humana. Os olhos negros refletiam um prazer indescritível, um conhecimento antigo de que o destino estava selado. A pasta em suas mãos parecia pulsar, irradiando uma energia que deformava a própria percepção de Rafael, deixando-o sentindo que cada pensamento seu era visível para aquela entidade. O carro continuou a rodar pela estrada que se alongava sem fim, e Rafael percebeu, com um terror absoluto, que aquele caminho não tinha saída. Ele não era mais um motorista levando alguém. Ele havia se tornado parte do ritual, um viajante conduzido por forças que transcendem o mundo físico e a própria vida. O carro finalmente alcançou o fim da estrada, mas o que se apresentou a Rafael não era um vilarejo comum. As casas eram de madeira envelhecida, algumas com tábuas quebradas,
portas pendendo em ganchos enferrujados e janelas cobertas por poeira e teias de aranha. O ar estava carregado de um silêncio denso, quase físico, e um cheiro forte de mofo e decomposição pairava entre as construções. Nenhum mapa, GPS ou memória de cidade alguma poderia reconhecer aquele lugar. Parecia um fragmento esquecido do tempo, uma realidade à parte. O passageiro desceu lentamente, com movimentos que lembravam humanos, mas com uma lentidão antinatural. Sua forma agora era completamente distorcida, ossos projetados sob a pele, membros alongados, articulações dobradas de maneira impossível. Os olhos negros refletiam apenas a escuridão ao redor, enquanto seu corpo parecia absorver a luz das lanternas e do carro. Ele girou lentamente para Rafael e exibiu um sorriso que era humano apenas na forma. Na essência, era uma expressão de completa malícia e domínio. Agora é a sua vez, disse ele, com uma voz que reverberava no peito de Rafael como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. A estrada espera por você. Rafael tentou acelerar, mas o carro não respondeu. O motor falhou. As luzes apagaram e a sensação de ser engolido por uma força invisível se intensificou. Cada tentativa de movimento parecia inútil. O tempo e o espaço estavam distorcidos, presos à vontade do passageiro. Ele percebeu que não podia fugir da presença que havia trazido até ali. Cada respiração era difícil. O coração martelava em descompasso e a mente se enchia de imagens perturbadoras. Portas que se abriam para corredores infinitos, sombras que se contorciam em formas impossíveis, e vozes antigas sussurrando seu nome. O passageiro se aproximou novamente, flutuando para dentro do carro com uma facilidade sobrenatural. Ele tocou o ombro de Rafael, e uma onda de frio atravessou seu corpo, gelando os ossos e encolhendo a coragem restante. Rafael sentiu que estava sendo conectado àquela presença de uma maneira que ia além da física. Sua mente, suas memórias, seu próprio medo eram agora parte do ritual que se desenrolava. Sem aviso, o carro começou a se mover sozinho, deslizando de volta pela estrada, mas não da mesma forma que antes. Agora, cada quilômetro percorrido parecia distorcer ainda mais a realidade. A floresta parecia se fechar sobre ele, troncos transformando-se em figuras humanas torturadas, sombras pulsando e mudando de forma, e o vento carregando sussurros de motoristas que, como ele, haviam aceitado a corrida e desaparecido para sempre. O último grito de Rafael ficou preso na garganta, engolido pelo ar pesado e pelo tempo que já não existia de maneira normal. O passageiro, agora uma presença completa de horror, permaneceu imóvel no banco de trás, observando com satisfação. Não havia mais saída, nem socorro, apenas a estrada que se estendia infinitamente à frente, aguardando o próximo motorista que, em desespero ou curiosidade, aceitasse a próxima corrida. O carro desapareceu na neblina, levando Rafael e a história do último passageiro para um lugar onde nenhuma luz chegava. O silêncio retomou a estrada, carregando consigo apenas o eco distante de uma existência que se tornou parte de um ciclo eterno, condenado a repetir-se com o próximo que ousasse atravessar aquela madrugada. Se você sentiu o frio percorrer sua espinha com essa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos contos. Prepare-se, porque a história 2 já vai começar e promete levar você ainda mais fundo no suspense e no desconhecido. Douglas trabalhava como motorista de aplicativo há pouco mais de um ano, mas naquela madrugada sentiu algo diferente. O relógio do painel marcava quase 3 horas da manhã quando recebeu uma corrida incomum. O endereço parecia errado, um beco no centro da cidade, mas o bairro indicado era totalmente desconhecido, inexistente em qualquer GPS. O pagamento prometido era alto demais, o que acendeu uma mistura de curiosidade e apreensão em Douglas. Mesmo assim, ele aceitou, sentindo um arrepio atravessar a espinha ao colocar o carro em movimento. Ao chegar, encontrou uma jovem parada sozinha na calçada. Ela vestia um casaco escuro, o capuz cobrindo parcialmente o rosto. Havia algo desconcertantemente tranquilo em sua postura, um contraste com o beco silencioso e esquecido que a cercava. Não houve cumprimento, apenas o olhar firme que pareceu perfurar Douglas antes mesmo de entrar no carro. Ela se acomodou no banco traseiro e disse, com voz baixa e medida, Rua das Almas, número 0. O nome soou estranho e impossível, como se pertencesse a outro tempo ou realidade.
Douglas olhou para o aplicativo, mas o endereço simplesmente não existia. Ao ligar o carro, o motor parecia mais alto do que o normal, ecoando pelo beco silencioso. O ar frio da madrugada entrou pelo carro, carregando um cheiro de terra molhada misturado com algo indefinido, metálico e antigo. Cada sombra projetada pelos postes parecia se alongar e se contorcer, como se as próprias paredes do beco respirassem. Douglas sentiu os músculos tensos e os olhos mais atentos a cada movimento do retrovisor. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade adormecida, percebeu que a luz dos postes diminuía gradualmente, dando lugar a uma escuridão que não parecia natural. A jovem passageira não mexia uma mão, não desviava o olhar, apenas encarava a estrada à frente. Havia algo nos olhos dela que não refletia a luz do painel. Eles eram fundos, negros, absorvendo tudo ao redor. Douglas sentiu uma estranha sensação de hipnose, como se o carro inteiro estivesse sendo sugado por aquele olhar silencioso. À medida que avançava, a cidade começou a perder contornos familiares. As ruas pareciam alongar-se sem lógica, prédios comuns se transformando em galpões abandonados, que rapidamente deram lugar a trechos de mato e árvores secas que se inclinavam sobre a estrada, formando túneis naturais quase claustrofóbicos. O ar parecia mais denso, dificultando a respiração, e cada curva da estrada trazia a sensação de que estavam entrando em um mundo fora do tempo. Douglas percebeu que aquela corrida não seria apenas uma viagem comum. Cada quilômetro percorrido aumentava a tensão dentro do carro. O silêncio absoluto, quebrado apenas pelo motor e pelo vento que assobiava pelas frestas das janelas, pesava em seus ombros. Ele estava consciente de que não estava apenas dirigindo por ruas desconhecidas, mas adentrando um território onde o espaço e o tempo pareciam se dobrar, onde a própria realidade poderia se desfazer a qualquer instante. O último ponto de referência da cidade desapareceu atrás deles. À frente, apenas a estrada envolta em neblina, escura e silenciosa, aguardando para revelar segredos que Douglas ainda não podia imaginar. Douglas seguia em silêncio, o carro avançando lentamente pela estrada que parecia se estender infinitamente. As luzes da cidade haviam ficado para trás, e tudo ao redor se transformava em sombras densas. O GPS ainda indicava o caminho, mas cada quilômetro percorrido parecia alongar a estrada de forma impossível. O tempo parecia ter perdido sua lógica, e Douglas sentia o peso de uma eternidade comprimida em minutos. A neblina começou a envolver o carro como um manto gelado. Cada farol iluminava apenas alguns metros à frente, revelando troncos secos e galhos retorcidos que se erguiam como mãos esqueléticas tentando tocar o veículo. O cheiro da umidade misturava-se a algo indefinível, ácido e metálico, como se o ar carregasse memórias antigas de medo e desespero. Douglas tentou quebrar o silêncio. Perguntou à jovem passageira se morava por ali, se conhecia o caminho. Ela permaneceu imóvel, respirando lentamente, como se cada palavra fosse um segredo que não podia ser compartilhado. O olhar dela parecia atravessar não apenas a estrada à frente, mas o próprio tempo, observando algo que Douglas não podia compreender. Quando olhou pelo retrovisor, sentiu um frio intenso. Por um instante, o banco traseiro parecia vazio. O coração disparou, e ele virou-se rapidamente, encontrando a jovem ali, imóvel, com os olhos negros fixos nele, refletindo uma luz que não existia naquele mundo. Um calafrio percorreu sua espinha, e o carro parecia pesar mais a cada curva, como se fosse sugado por uma força invisível. À medida que avançava, percebeu que as árvores se inclinavam cada vez mais, formando arcos naturais sobre a estrada, distorcendo a visão. Cada sombra parecia se mover independentemente, avançando e recuando, mesmo sem vento. O espaço parecia se curvar, e a estrada que antes era reta agora se torcia em ângulos impossíveis, obrigando Douglas a ajustar a direção repetidamente, sem nunca chegar a um ponto claro. O silêncio era absoluto, mas não confortável. Havia algo escondido na penumbra, uma presença que acompanhava cada movimento do carro. Douglas sentiu o coração pulsar na garganta, a respiração ficando curta. O ar dentro do veículo tornava-se denso, pesado, quase sufocante. A sensação de que algo estava prestes a acontecer aumentava a cada segundo, como se a estrada estivesse viva e os observasse, antecipando cada reação. E então, por um breve instante, algo mudou. A neblina se abriu levemente, revelando à frente uma luz tênue, impossivelmente distante, que não parecia vir de nenhum lugar real.
A jovem olhou para Douglas e inclinou a cabeça ligeiramente, como se dissesse silenciosamente que eles estavam entrando em um território onde a realidade já não se aplicava. Douglas engoliu em seco, sentindo que aquela viagem ainda estava apenas começando. A estrada terminou abruptamente, como se tivesse sido engolida pelo nada. À frente, Douglas avistou algo que não deveria existir. Uma cidade antiga, envolta em uma luz difusa e imóvel, como se o tempo tivesse parado ali. As ruas eram estreitas, pavimentadas com pedras irregulares, desgastadas pelo tempo, e as casas de madeira e pedra, embora antigas, permaneciam intactas, silenciosas, ameaçadoras. Não havia som de vida. Nenhum vento, nenhum animal, nenhum ruído além do motor suspenso no silêncio pesado. O ar tinha um cheiro estranho e indefinível, uma mistura de madeira antiga, pó e um toque metálico, frio, que fazia o estômago de Douglas revirar. Cada expiração parecia mais difícil, como se a cidade sugasse energia ao redor, pesando sobre o peito dele. A jovem pediu que ele parasse em frente a uma praça central. Ali, uma estátua chamava a atenção. Uma figura encapuzada, com o rosto apagado, esculpida em pedra gasta. A presença que emanava dela era opressiva, quase viva, como se cada detalhe observasse Douglas com consciência própria. Ao reduzir a velocidade, Douglas percebeu algo ainda mais perturbador. O carro não produzia som algum. Os pneus sobre as pedras pareciam deslizar sem ruído, absorvidos pela cidade. Ele tentou olhar para a passageira, mas o banco traseiro estava vazio. O coração disparou, e um frio cortante percorreu sua espinha, como se algo invisível estivesse ali, espreitando cada movimento. As sombras das casas se alongavam de forma antinatural, contorcendo-se nas paredes, como se respirassem. Cada esquina parecia esconder algo que não queria ser visto. Nas paredes, símbolos negros e desenhos estranhos pareciam pulsar sob a luz difusa das velas nas janelas. Douglas sentiu a pressão do ar aumentar, e cada passo do carro dentro da cidade parecia empurrá-lo mais fundo em um labirinto impossível de escapar. De repente, a passageira reapareceu no banco traseiro. Agora, seu olhar era fixo, penetrante e completamente negro, sem nenhum traço humano. A cidade inteira parecia se fechar ao redor, dobrando ruas e construções, tornando cada tentativa de movimento inútil. Cada metro percorrido aprofundava a sensação de que Douglas não estava mais no mundo que conhecia, mas em um lugar entre mundos, onde leis físicas e temporais não se aplicavam. O medo não era apenas pela própria vida, era a certeza de que a realidade que ele conhecia estava se desfazendo. O ar parecia pesar mais a cada segundo, e a presença da passageira no banco traseiro parecia alimentar o próprio silêncio da cidade, tornando o ambiente sufocante, ameaçador e absolutamente inescapável. Douglas tentava se mover com cautela, mas cada rua da cidade fantasma parecia se estender infinitamente, como se o espaço estivesse vivo, moldando-se ao seu medo. As pedras sob o carro rangiam suavemente, como se estivessem conscientes de cada rotação da roda. As casas ao redor inclinavam-se levemente, suas sombras alongando-se e se contorcendo, como se observassem cada gesto. O passageiro, agora sentado atrás, começou a murmurar palavras guturais, em uma língua antiga que parecia atravessar a mente de Douglas sem som audível. A voz ecoava dentro da cabeça dele, carregada de presságios e intenções invisíveis. Cada sílaba fazia o peito do motorista pesar ainda mais, o ar ficando quase sólido, dificultando a respiração. Douglas tentou abrir a porta, mas sentiu o carro preso, como se estivesse enredado por fios invisíveis. Olhando pelo retrovisor, percebeu que o passageiro mudava diante de seus olhos. A pele antes pálida começou a se tingir de cinza escuro, as veias saltavam e os olhos negros refletiam uma luz vermelha tênue, como brasas em cinzas frias. As mãos se alongavam, os dedos assumindo uma forma quase desumana, agarrando o encosto do banco como se quisessem segurar não apenas ele, mas a própria realidade. O ambiente parecia reagir a cada movimento do passageiro. As velas nas janelas tremeluziam, formando sombras que dançavam em paredes e chão. As ruas se estreitavam, curvas impossíveis surgiam e desapareciam à frente, criando a sensação de um labirinto infinito. Cada metro percorrido aumentava a pressão em Douglas, o coração batendo rápido, as mãos suadas sobre o volante. O carro parecia girar em círculos, sem saída, e a cidade, silenciosa e imponente, observava.
A estátua da praça central reapareceu ao lado do veículo, sua cabeça levemente inclinada como se estivesse estudando o motorista. De repente, o passageiro inclinou-se para frente e Douglas percebeu que não era apenas o corpo dele que havia mudado. O espaço dentro do carro parecia distorcido, como se o próprio ar estivesse se comprimindo, tornando cada respiração um esforço doloroso. O motorista sentiu a presença de algo além do passageiro, como se a cidade estivesse viva, e ele fosse apenas uma peça de um ritual invisível. Cada sombra se movia com propósito, cada esquina parecia esconder olhos invisíveis, e a sensação de que estava sendo observado de todos os lados aumentava a cada segundo. O medo não era apenas de ser atacado, mas de perceber que a própria realidade estava se tornando impossível de compreender, que ele havia entrado em um lugar onde nada fazia sentido, exceto o domínio absoluto do passageiro e da cidade que ele controlava. O carro parou em frente a uma rua que parecia existir fora do tempo. As casas eram antigas, construídas com madeira gasta pelo vento e pela chuva, portas pendendo de suas dobradiças, janelas quebradas revelando apenas escuridão. A calçada estava coberta por folhas secas que flutuavam sem vento e símbolos estranhos, pintados com tinta escura que parecia absorver a luz, decoravam paredes e chão. Uma neblina espessa subia do solo, envolvendo tudo, tornando impossível distinguir detalhes a mais de alguns metros à frente. O passageiro se levantou lentamente do banco traseiro. Sua forma já não era humana. A pele tinha tons acinzentados e rachaduras profundas, ossos projetados em ângulos impossíveis, e seus movimentos eram descoordenados e grotescos, como se não obedecessem às leis da física. Ao esticar os braços, parecia que a própria rua se curvava, dobrando-se aos seus movimentos. A presença dele preenchia o carro e a cidade ao redor, esmagando cada pensamento de Douglas. A voz da criatura ecoou, profunda e distorcida, reverberando dentro da mente de Douglas. Chegamos. Este é o seu destino. Douglas tentou ligar o carro, pisar no acelerador, mas o veículo estava morto. Nenhum motor, nenhuma luz, nenhum som, apenas o peso sufocante da neblina e da cidade que parecia viva. Ele sentiu cada músculo endurecer, cada respiração sendo arrancada à força, como se o ar tivesse desaparecido. Olhando pelo retrovisor, percebeu que a rua se torcia atrás dele, casas e árvores dobrando-se de formas impossíveis, criando um labirinto de sombras que parecia vivo. O passageiro avançou silenciosamente em direção a ele. Cada passo parecia reverberar no corpo de Douglas, um peso invisível que esmagava seus ossos. Ele tentou gritar, mas sua voz morreu na garganta. O frio sobrenatural tomou conta de cada parte do seu corpo e ele percebeu que não havia escapatória, que a realidade que conhecia não existia mais naquele lugar. O tempo se diluiu. Minutos, segundos ou eras inteiras poderiam ter passado. Douglas não tinha como medir. A neblina engoliu o carro, a rua, a cidade, até que tudo desapareceu, como se nunca tivesse existido. A corrida no aplicativo marcou concluída, mas o destino de Douglas não deixava rastros. Ele se tornou parte da Rua das Almas, um fragmento do limbo destinado a esperar o próximo motorista que aceitasse um chamado que jamais deveria ter sido atendido. O mundo seguiu seu curso, mas a presença de algo antigo, perigoso e eterno permanecia, escondida nas sombras, esperando o próximo a ser atraído. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!